Meus amigos, muito bem-vindos ao nosso segundo podcast do nosso talk show. Meu nome é Luiz Gustavo, estou aqui de volta, só que dessa vez eu vou estar com uma pessoa diferente. Nosso comentarista, Lucas, por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos que estão a ver. Eu sou o Lucas Lobo e... Não temos muita coisa para acrescentar, pelo menos não agora. Lembrando que esse podcast a gente vai estar falando de um assunto diferente do anterior, a gente quer demonstrar uma pluralidade maior. O anterior foi mais de um entretenimento, algo mais divertido. Nesse aqui a gente vai falar sobre um assunto mais sério, que foi justamente o adiamento do Enem, que foi acontecendo essas semanas. E eu queria que você, Lucas, começasse dando uma palavrinha sobre isso. Ok. A gente vai ter que levar pelo... Eu achei interessante. Na verdade, eu tava contando que fosse adiado, porque, pelo que eu pude observar, desde o ano passado já tinham algumas incongruências com entrada e saída de ministro da educação e um monte de coisas assim. E no ano passado já tinha gente que tava falando de problemas, tipo, a gráfica não começou a imprimir as provas, porque não sei o quê, e um monte de gente reclamando. Eu acho que foi, pelas situações que a gente tá vivendo agora, de pandemia, coronavírus, eu acho que foi muito bom ter ocorrido esse adiamento, mas eu acho que demorou para ser sancionado. Não é essa palavra que eu queria. Demorou para acontecer, mas aconteceu. E isso, por si só, já é muito bom. Eu concordo bastante com você, Lucas, pela situação, pelo caos que a gente está vivendo. Tudo bem que a gente não chegou na situação que a Itália estava chegando, tudo está se caminhando para isso, mas a gente deseja que isso não aconteça, obviamente. A gente quer o bem e que essa crise possa passar logo o mais rápido possível. Eu acho bom ressaltar que a gente tem uma certa fala nisso, porque a gente vivenciou isso. Nós somos jovens, a gente fez o Enem, a gente está acostumado com o processo. A gente pôde ver como é o sistema do SISU, muito falho ano passado, sistema caindo, sistema adiando, não dando resultado, bloqueando gente para se inscrever, e a gente tem uma certa... Não somos uns profissionais na área, não, mas a gente conhece ela, por já ter vivenciado e ter passado. Outra coisa que eu quero falar, eu acho que o Enem, obviamente, fez bem em adiar, mas eu acho que a coisa mais correta a se fazer é na mesma coisa que algumas universidades fizeram, como a UFPE. Adia, mas não dá data. O que eu soube aqui, o que eu tenho, era que iriam decidir se o Enem iria adiar por 30 dias ou por 60 dias. Mas como não temos noção de quando isso vai acabar, tem gente falando que vai acabar em agosto, tem gente que falando em acabar no final do ano, eu acho que não é bom dar uma data. Tanto porque alivia o pessoal, tem gente que não está conseguindo estudar, a gente sabe da situação do Brasil, uma boa parte do pessoal consegue estudar em casa, tranquilo, com acesso à internet, aula que os colégios estão dando à distância, mas uma outra parte não consegue. E daí eu cito uma frase do ministro Abraham Weintraub. O Enem não é feito para corrigir injustiça social. E, de novo, tá errado. Tudo bem que o Enem não vai igualar todo mundo, não é uma prova 100% justa, mas tá no dever do Estado trazer justiça, não importa. O Ministério da Educação também tem incluso isso, e o Enem foi feito justamente nessa proposta, para o pessoal que não tem acesso para pagar uma faculdade particular,
ou tirar a nota muito alta, porque estudou em escola pública, a gente sabe que a educação pública é muito precária aqui no Brasil, para tentar corrigir esses erros. Tipo, eu achei interessante essa parte do que você falou de que o Enem não tá aqui para corrigir injustiças. Mas, cara, é que o primeiro ponto que eu queria falar eu concordo plenamente com o que você falou de não pode dar data, porque é só a gente pegar um raciocínio um pouco mais lógico. Tipo, vamos lá. Hoje, empresa farmacêutica chinesa descobriu uma vacina que até agora tem 100% de eficácia contra o corona. Ok. Então, tem gente que vai pensar, se descobrir uma vacina, tudo bem. Vai poder voltar à normalidade esse ano já. Mas tem todo um processo. E eu acho que o fato do Enem ter... Digamos que eles vão optar pelo prazo maior de 60 dias. O Enem é em novembro, ok. Eu não acho que daqui para novembro, janeiro, fevereiro, a situação vai estar propícia para ter um Enem presencial, porque a vacina vai ter que passar por estágios de teste, tipo, testes mesmo, teste, aprovação mundial, comprovação de que funciona, ou se tiver efeito colateral, comprovar todos os efeitos colaterais que possam ser listados. E até chegar aqui no mercado, até chegar aqui no Brasil, todo mundo tomar, eu acho que é um tempo muito curto para que o Enem volte a ser presencial desse jeito. Porque imagina se, ok, se a vacina for paga, por exemplo, vai ter condição de pagar a vacina e a gente que não vai ter a condição. Então imagina, você junta todo, acaba com a quarentena e você junta todas essas pessoas no mesmo lugar. Quem tomou a vacina, está tranquilo. Agora quem não tomou e não pegou, vai pegar. E aí, isso meio que já vai ferrar com algumas coisas. Sinceramente. A gente tá num país, a gente tá uns 5 dias no meio de uma pandemia sem ministro da saúde. Não, ministro da saúde? Né? Correto. Sem ministro da saúde. Porque eu às vezes troco os nomes, mas enfim. Na verdade, pelo que eu saiba, posso estar totalmente errado. Entrou um substituto que todo mundo tava pensando que ia ficar apenas para substituir, logo ia sair, mas parece que o presidente decidiu que ele iria ficar. Entendi. Inclusive, eu vi uma notícia dizendo que o ex-ministro, o Nelson Teich, ele recusou ser porta-voz ou assessor, alguma coisa do novo Ministério da Saúde. Ele se recusou. Eu acho que vai ser uma grande dificuldade do Brasil. Eu não acompanho muito política internacional, mas eu acho que o caso do Brasil é um dos piores do mundo por estar vivendo uma crise política e da saúde. Sim. E econômica também. Econômica, o que mais me incomoda nessa situação toda é que no meio dessa crise inteira tem gente polarizando a pandemia, velho. A situação tá um caos. Mas tá um caos porque um lado político fez isso, porque um lado político fez aquilo. Tipo, velho, o vírus não tem partido, cara. Aí é meio complicado porque enquanto tem países que vamos todo mundo se unir para passar por essa situação junto. Aqui tem gente que parece que tá torcendo para que a gente para que haja mais contaminação, pra que haja mais morte, a raça humana tem que acabar. Jovem, você é da raça humana. Se a raça humana acabar, você também acaba. Sei lá, isso querendo ou não, a gente acaba entrando no assunto. A ideia é falar de educação, do Enem, mas querendo ou não, a gente entra na parte política.
Nesses últimos anos, o contexto de tudo foi muito polarizado, politizado, e a gente acaba falando do coronavírus e de política. Eu vou citar aqui uma frase do Lula, que ele disse: ainda bem que o coronavírus surgiu. Eu acho que ele fez errado, porque, tanto pela popularidade dele, eu quero deixar claro que eu não tenho partido político. Se o Lula fez crime, ele tem que cumprir isso. Se o Bolsonaro fez crime, ele tem que cumprir isso. Sim. Tem que cumprir com o que ele fez. Para mim é isso. Que ele disse ainda bem. Eu vejo algumas coisas boas com o coronavírus. Por exemplo, não estou dizendo que morte é boa em lugar nenhum, e eu não sou profissional disso. O mercado da internet vão se desenvolver plenamente. Eu fui participar de um evento online, eu pude ver que tinha muitas coisas crescendo. Teve uma funcionária, acho que era diretora da Magazine Luiza, que veio lá dizendo que, como a Magazine Luiza investiu no mercado digital antes dessa pandemia, estava certamente não passando por tantas dificuldades quanto outras empresas. E eu acho isso bom, porque vai desenvolver mais o mercado digital. Por exemplo, as redes de delivery, como iFood. Lógico que eu não quero que haja um caos e todas as empresas físicas, não quero que elas venham a falir. Mas eu tento ver com alguma coisa um lado positivo, não somente o negativo. Não, e a gente tem que concordar que, por mais que a situação esteja horrível, eu me pego pensando às vezes, tipo, ok, agora eu tô morrendo de tédio, eu tô desesperadamente tentando procurar alguma coisa pra fazer, mas a situação que a gente tá, com o nível de avanço que a gente tem, ficar trancado em casa, pra gente da nossa idade, não é um problema tão absurdo assim. Porque, pô, tem videogame, tipo, pra quem tem condição, no caso. Tem internet, tem videogame, tem isso. As discussões e, como você falou também, os avanços no âmbito... eu vou parecer uma pessoa de 1900, lá vai bolinha falando, do cyberespaço, se tornou... cresceu muito esses últimos dias. Só que, como não tem ninguém saindo de casa, e como tem gente tendo muito tempo, eu vou falar sobre muita coisa, eu acho que também algumas discussões estão ganhando mais espaço. Porque na internet tudo, absolutamente tudo ganhou voz. E aí, uma coisinha que teoricamente não tinha problema nenhum, agora tá atingindo proporções absurdas. Tipo, há 20, 30 anos atrás, se um vestibular fosse adiado, eu acho que não ia ter tanta reclamação, tanto hate. Por exemplo, a propaganda que o Ministério da Educação lançou, de que imagine se uma geração de profissionais médicos, engenheiros, advogados fosse perdida. Eu acho que a internet deu uma força para que o Enem fosse adiado, porque muita gente com muita influência foi apontando o dedo para essa propaganda, e com razão, eu acho, que era uma coisa muito tipo, o Ministério da Educação falou, estuda, você tem o seu professor e para te dar dicas, você tem a sua internet, aí quem não tem? Putz! E aí ficou por isso mesmo. Eu acho que a internet deu uma grande força pra ajudar nessa questão, sabe? A internet, de um modo geral, como tem gente que não tá que tá com muito tempo para pensar e discutir, eu acho que isso impactou diretamente no próprio adiamento do Enem. Porque quando lançou aquela propaganda do Ministério da Educação, que, imagine se uma geração inteira de profissionais fosse perdida. Médicos, advogados, enfermeiros, engenheiros. E aí foi uma coisa muito... Eu lembro que no final da propaganda, falava, por isso que eu resolvi fazer o Enem esse ano, não sei o que, estude.
você consegue. Pegue o seu computador, utilize das ferramentas online que o próprio Mac disponibiliza, peça ajuda ao seu professor online, porque ele pode te ajudar. Afinal, o trabalho de um educador é educar a próxima geração. E tá, ok, mas quem não tem essa condição de ter internet e graças a não ter internet, não tem professor, não tem material. E já que estamos em quarentena, ele não pode sair pra, sei lá, pegar uma enciclopédia. Nossa, enciclopédia. E aprender, né? Pra estudar. Das pessoas ninguém lembrou. E foi uma coisa tipo, putz. E aí veio muita gente com muita influência escancarar o como que essa propaganda estava errada e com razão. Eu acho que por isso que foi adiado. Mas eu acho que não devia ter data nenhuma. Tipo, adiou até quando? Não sabemos. A gente não sabe quando a gente vai sair dessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. O maior vestibular da China foi adiado e, se eu não me engano, também não tem data pra voltar. Seria por tempo indeterminado, né? Tempo indeterminado, exatamente. Eu gostei... pode falar. Não, e eu acho que é isso, porque não tem como a gente estabelecer uma data para as coisas. Se a principal coisa que é o mundo se recuperar, a gente não sabe até quando que a gente vai ficar nessa situação, entendeu? É meio complicado. Mas eu concordo com você nessa parte. Eu inclusive, tava dando uma olhada já faz um tempo no Twitter e eu vi, inclusive, que o UOL fez uma matéria sobre um vídeo paródia que uma menina mesmo fez em casa da propaganda do Enem. E se várias gerações morressem por conta de um vírus? E daí? Pais, avós, médicos, professores, advogados, todos eles iriam para o mesmo lugar. Não seria o melhor para o nosso país? As mortes não vão parar. É preciso ir à luta, se reinventar. Dias piores virão. É por isso que eu quero fazer o Enem este ano, para entrar numa universidade. Afinal, todo mundo tem uma internet como a minha e faz cursinho online. Você que lute! Eu quero mais é que se exploda. Estuda aí como você conseguir. Tem livro, enciclopédia, ou você pode fazer como um mito e tirar coisas da própria cabeça e tomar como verdade. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio pelo site enem.inep.gov.br. As provas serão no final do ano. Até lá, se vira! O seu futuro já está eu achei interessante porque... Eu achei interessante porque ela tava dizendo, e você que não tem internet? F***se. Eu vi com razão. A paródia, eu concordo certamente que deve ser adiado. O Ministério não pode só ficar parado lá, vamos seguir nossa vida normalmente em plena pandemia. E eu acho mais absurdo ainda, esse seria um outro ponto pra gente estar falando. O Ministério o governo em si tá pensando em botar o Enem em apenas um dia. Que se eles, pelo menos essa foi a matéria que eu vi, se eles pensam em botar 180 questões e uma redação de 30 linhas, né? Vamos deixar assim. Em um período de quantas horas seria para fazer? Porque um Enem normal o período normal. O dia são que tem 5 horas redação e meia. Um dia que tem redação que a gente faz 5 horas e meia. Com certeza não daria. Eles teriam que rever isso daí, diminuir bastante o número das questões. E se eles querem mesmo fazer isso, eles têm que alterar, talvez até alterar a redação, diminuir a quantidade de linhas. Mas eu acho que o mais importante é não apressar as coisas. Sim. Que elas vão ocorrer ao longo do tempo. Se não é para ter o Enem agora, não tem. Tudo bem, eu entendo completamente a visão da galera que quer ter o Enem, eu consegui enxergar esse lado, que realmente vai ser uma geração perdida. Mas é melhor ter uma geração que não se arriscou e não pegou o coronavírus e morreu. Exato. Eu vejo desse ponto.
Porque aí vai ter alguém dizendo, mas o coronavírus só mata velho. Cara, não. Você não é vai assim. ser velho no futuro. Imagina se esse Exato. negócio fica incubado em você. Eu sei que isso não acontece, mas imagina se esse negócio fica incubado em você durante muito tempo. E aí você vai envelhecendo. E aí o coronavírus que você tinha passou pra não sei quem, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Volta pra você tá com 70 anos, aí você vai e morre. Isso é uma situação totalmente hipotética. Mas, enfim. Eu tava ouvindo falar de um professor de biologia, não foi meu, que o coronavírus, ao longo do tempo, ia virar uma gripe, uma espécie de gripe, como o H1N1 virou, e eu concordo, mas eu quero saber, quanto tempo vai demorar para virar uma gripe? Exatamente. E é isso que a gente vai ver, vai ter que ter vacina, e tem que ter vacina todo ano para prevenir, porque o vírus vai sofrer mutação, essas coisas. H1N1 ainda tem. H1N1, malária. Malária? Tá. Não, malária não. Não, malária não. Cara, nossa, eu sou horrível de nome. Eu não tenho alguma. Gripe. Não, gripe aviária. Não, aviária gripe, não sei, é alguma doença aí. Eu não entendo de doença. Eu não sou da área da saúde, cara. Eu não entendo de doença. Eu sou. Eu só não vou falar que é uma gripezinha. Isso eu sou leigo. Aí é foda. E outra coisa que eu queria falar é que, cara, então, tipo, tem alguns lugares, eu que gosto de futebol, quero falar isso em outro podcast, particularmente. Cara, eu quero pra caralho ver futebol, eu quero ver meu time jogando, mas não dá. Não dá agora, cara. Tipo, na Europa, o principal campeonato que voltou foi o alemão, né? Eles não estão deixando os jogadores se cumprimentar. E os jogadores se tocam o tempo todo. O futebol é um esporte de contato, cara. Tem muita coisa lógica. E estão querendo voltar ao futebol no Brasil, cara. Não tem condições. Não tem condições primeiramente, nenhuma. Vamos falar de opostos agora, porque você gosta muito de futebol e eu sou muito apático quanto ao futebol. E a primeira coisa de futebol que eu vi, que eu me deixou um tanto com a raiva, foi aquele lance da Copa de 2014, que gastaram dinheiro pra em estádios que hoje não são usados. E aí, por que num país que tá numa crise absurda, vamos voltar ao futebol? É muito... A situação tá tão absurda que quando você falou do Enem ser em um dia, de reduzirem o número de questões e não sei o que, eu juro que passou pela minha cabeça. E o pior é que eu não achei um pensamento tão absurdo assim. Eu acho que até tem chance de acontecer. Em vez de diminuir o número de questões, eles fazem logo uma prova de 10 horas. Cara, eu estou sentindo muita pena dos vestibulantes de hoje em dia, cara. Eu tô sentindo muita pena da galera que não passou no Enem do ano passado. Eu fico muito feliz que eu não tô passando por isso, não tô fazendo Enem, mas eu sinto muito por quem vai fazer, velho. Eu peço que, tipo, eu peço que se acalmem, porque, tipo, vocês não vão morrer por causa disso. Fica em casa que você não morre. Fica em casa que você não morre. Evita bastante. Se você não conseguir passar o Enem, porque o Enem é cancelado esse ano, por exemplo, tudo bem, vai ter o ano que vem, vai ter os próximos. Sim. Mas se você não fez esse ano por causa do coronavírus, é porque não era pra ter mesmo. Não, é uma situação extremamente delicada. E o pior, o que me deixa mais indignado é que, beleza, o seu Zé da padaria tá tratando essa situação com indiferença. Seu avô tá tratando essa situação com indiferença. Hipoteticamente falando, qualquer pessoa no seu âmbito social, sendo instruída ou não, quando é instruída é pior ainda, mas tratar isso como indiferença. Outra coisa são pessoas que têm uma influência, que são formadores de opinião, querendo ou não, blogueiros. Eu vou falar de blogueiro, porque eu vou chegar na cereja do bolo daqui a pouco. Mas tem gente que são os formadores de opinião de hoje em dia. São os digital influencers. Exato. Vai um aqui, pegou corona, sobreviveu, ok. Isso que me deixa triste. Ele não sabe o comportamento desse vírus. Se você pegou e não morreu, o pensamento é: peguei, não morri, sou imortal agora, vou fazer festa.
E aí, isso já é complicado. Mas aí, pelo menos a grande maioria tá falando, não, fica em casa. Aí tem gente fazendo live, entretenimento, legal. Outra coisa, presidente da República falar que é uma gripe assim. Que eu não vou entrar em mérito partidário, só que é absurdo. Porque isso, o presidente falar é só uma gripe. Aí tem gente que, a galera do político de estimação, né? Pode nem ter esse pensamento, mas olha, se Jair falou, está falado. Vou sair na rua. E é tanta coisa que me deixa de cara, sabe? E eu sei que é agoniante você não poder, sei lá, abraçar teus pais, quem mora longe do pai ou da mãe, sei lá, não ver teus avós, porque grupo de risco, você que tem namorada, não poder abraçar tua namorada. É triste. Graças a Deus estou solteiro. Hashtag vou morrer sozinho. Mas enfim, entre essas situações, todo mundo tem tá meio triste por essa coisa. E tem gente que... gripe, eu vou sair pra tomar uma gelada. Eu falo isso pra muita gente, que se eu morrer porque fulano de tal não conseguiu ficar um tempo sem ver a namoradinha ou o namoradinho, eu vou chegar no além com muita raiva. Porque é uma questão de que todo mundo precisa se ajudar, você precisa se sentir como cidadão do mundo. Pô, o mundo está na merda. Não é muita coisa pra fazer. A gente finalmente tem a oportunidade de salvar o planeta sem fazer absolutamente nada. E se sentir bem com isso. Tipo, eu tô tentando pegar uma ótica aqui mais pelo bom humor. Provavelmente eu estou falhando um pouco em ser engraçado, porque eu tô ficando meio maluco. Mas é uma coisa que, se a gente parar de ver com tantos problemas, não desvalorizar, mas tentar ver essa situação, por exemplo, com bom humor. Eu já vi gente falando que ia contar a história dos tempos de pandemia como se fosse aquele filme do Eu Sou a Lenda. E eu acho essas coisas legais porque tem gente encarando isso com bom humor, com alegria, e eu acho que no final de tudo tem que ser isso, porque ajuda a gente a encarar melhor o dia de amanhã, sabe? Torna as coisas mais fáceis. Eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Provavelmente, eu espero que quem queira conversar ou debater sobre o assunto tenha pelo menos escutado o podcast inteiro. Eu quero... Se alguém quiser conversar, cara, primeiro, não tenha política de estimação. É isso. Segundo, eu tava rindo muito aqui em off, porque o Lucas estava falando e o pessoal, não, é só uma gripezinha. Eu vi num comentário de uma publicação no Instagram, uma menina, tipo, o coronavírus tinha nem chegado aqui no Brasil. Aí eu contando a história, e o pessoal, uma mulher chegou lá e disse, eu sou imune? Aí o dono da página, era uma página mais ou menos grande, disse, como assim? Ninguém é imune não. Aí ela, mas eu sou imune, chega pra lá. Olha, tem uns que tem uma imunidade que age mais rápido, outros nem tanto, mas não quer dizer que você é imune a tudo não. Aí ela, não, é porque meu corpo reage a cada coisa que entra, tipo vírus, bactéria, todo dia, eu sou imune. Aí, vamos ver como é que tá essa mulher hoje. Eu queria realmente ver como é que ela tá hoje, se ela tá isolada ou se ela tá, foda-se, eu sou imune. ela deve ter o sangue do cara do Solenda. Nossa. Não, a moral da história você pode ser qualquer tipo de pessoa. Agora, não vai sair, independente da sua saudade que você tá eu quero muito ir pra escola, sei lá, eu quero ver quero ver a pessoa amada, independente de qualquer pessoa que ela seja, não sai agora, cara. Não é uma decisão tão altruísta ficar em casa hoje em dia. E também, né, não seja burro, não tenha um político de estimação, porque é a mesma coisa de você ser um fã ensandecido de alguma banda. É ok você gostar do trabalho das pessoas, ok, mas o cara não sabe nem que você existe pra você ficar defendendo ele como se
ele fosse, sei lá, sua mãe, é o tempo de agora de cada um olhar pra dentro de si, refletir sobre as situações. Sei lá, agora que você, tipo, o jovem, eu vou mandar um jovem que odeia jovem agora, mas você que fica o tempo todo no videogame, internet, sei lá, aproveita pra tentar passar um tempo melhor com a tua família, sei lá, com as pessoas que estão aí na sua casa, seus gatos, cachorro, rato, sei lá, qualquer animal de estimação, papagaio, salamandra, não sei. Mas tenta tirar o máximo de coisa boa que tem nessa situação. Por mais que a gente esteja na merda, mas a gente estando sem nada pra fazer, como eu disse, mente vazia é oficina do diabo, né? Uma coisa assim. Então tentar ocupar a sua cabeça com coisa boa. Agora que a gente não pode fazer nada, vai que, sei lá, se Isaac Newton conseguiu, tipo, você perguntou o porquê da gravidade existir em uma situação de completo ócio, que ele estava deitado, segundo as lendas, né? Ele estava deitado sobre uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele. Ele falou, putz, por que esse negócio cai? Eureka. Não confunda as coisas. Mas Eureka foi quem? Arquimedes. Que ele foi fazer Arquimedes. O quê? Arquimedes, ele foi o quê? Ele foi tomar banho. Ele foi, tipo... ele foi, deitou-se na banheira e percebeu que o volume coisava. Ele falou, meu Deus, eu descobri. As melhores ideias da humanidade vieram do ócio. Então, se todas as... São 7 ou 8 bilhões de pessoas agora. São quase 8, né? 7... Deve estar quase chegando a 7,5. Enfim, se pelo menos 7 bilhões de pessoas estiverem em casa praticando o ofício da preguiça, vai que surge uma ideia mirabolante. Então, fique em casa. Tente tirar coisa boa disso. Ou você sai de casa e morre, não tem muita escolha. Eu acho que o Lucas fez muito bem, porque inclusive se a gente não tivesse quarentena, não tivesse tanto em casa, provavelmente a ideia do podcast iria ficar pra baixo e ninguém ia tentar reerguer ela. Mas é uma boa. Cara, esse episódio tá ficando longo. Tem muita coisa pra falar. Ô bicho, a gente pode fazer uma parte 2 depois. A gente pode, é melhor. Se você concordar. Cara, e antes da gente encerrar, eu quero agradecer a esse homem que pôde participar com a gente. Lucas, muito obrigado. Tu fala demais, mas tu é foda, bicho. Eu falo muito, pai. Muito obrigado, cara. A gente tá fechando aqui 44 minutos de gravação. Teve um ali no meio. É verdade. A gente corta uns 5 minutos. Corta aí, mas, cara, foi muito bom gravar com você. Eu fico feliz de você também estar participando dessa ideia do podcast. Algo bom. Tô lisonjeado, cara. E é como eu disse, se você um dia, sei lá, quiser participar de alguma outra coisa, esse podcast aqui é nosso, cara. Tá no nome. Sim. Se você quiser falar de futebol aí, de música, não sei, tamo junto, bicho. Obrigado, cara. Valeu e até a próxima. Até.